Eu sou a professora Aline, de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Vamos estudar juntos para o SAEB? Hoje eu vou falar sobre os elementos que constituem um texto jornalístico midiático. Você sabe o que é um texto jornalístico midiático? Nos dias atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero textual mais lido. E sabe por quê? Porque é através dele que a gente obtém informações e sabe o que está acontecendo no mundo. Não é verdade? Na aula de hoje, nós vamos ver a estrutura e as características de um texto jornalístico midiático. Vamos lá? Textos jornalísticos midiáticos. O que são textos jornalísticos midiáticos? São os textos vinculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, que possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade. E o que é isso? O que é efemeridade? É o que é efêmero, passageiro, transitório. Então, os textos jornalísticos são passageiros, transitórios, né? Eles mudam muito rapidamente, né? Visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Estrutura de um texto jornalístico. A composição de um texto jornalístico é dividida em pauta, que é a escolha de um tema ou um assunto, apuração, que é a recolha de informações, dados e verificação da veracidade dos fatos, né? A gente precisa saber se esses fatos são realmente verdades. Redação, transformação das informações num texto. Edição, que é a correção e revisão dos textos, né? Sendo o texto jornalístico que tem que ser revisado. A linguagem jornalística. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara. O que é uma linguagem em prosa? São textos escritos de forma corrida, organizado em parágrafos. Aquele texto que vai até o final da linha, organizado em parágrafos, então, isso que é uma linguagem em prosa. E deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. Normalmente, o texto jornalístico apresenta frases curtas e ideias sucintas, as quais favorecem a objetividade do texto. Então, precisa ser uma linguagem rápida, clara, concisa. Lead. Um recurso jornalístico muito utilizado é o lead, forma aportuguesada, né? E o lead no inglês, que significa o guia principal, liderança, o que vem à frente. O lead representa a primeira parte do texto jornalístico, que se encarrega de apresentar as principais informações da matéria, essenciais para destacar aos olhos do leitor o acesso à informação. Assim, o lead é um recurso jornalístico essencial e que deve ser bem elaborado, objetivo e coerente. Resumindo, o lead vem logo abaixo do texto e um resumo de tudo que vai aparecer na notícia. Gêneros jornalísticos. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, sendo divididos em seções, compostas pelos mais variados gêneros textuais: editorial, notícia, reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartas do leitor. Vamos ler uma reportagem? Então, nessa reportagem a gente pode perceber que ela não tem o lead. Lead é aquele resumo que fica abaixo do título, não tem o lead, tá? Mas vamos lá. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade, à procura de uma vida melhor, sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria.
falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro Hugo Ruas. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. E essa é o endereço disponível, né? Então, gente, vamos responder agora a próxima pergunta. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto é a mudança de famílias que moravam nos grandes centros urbanos e vieram para o campo, né? A fim de viver uma vida mais simples. Agora, o nosso boneco virtual, o PJ, quer falar. Professor, o que é midiático? Não conheço essa palavra. Midiático é próprio da mídia, divulgado através da mídia, dos meios de comunicação. Entendeu agora, PJ? Entendi, professor. Obrigado. De nada. Até mais, PJ. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é um texto jornalístico midiático, a sua estrutura, suas características e os gêneros jornalísticos. Um beijo grande e até a próxima aula!